Olá, pensadores sistêmicos! Bem-vindos ao último passo do método sistêmico. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre como se constrói a ação estratégica com base em toda a aprendizagem que a gente teve com o pensamento sistêmico. A gente vai começar a falar sobre ação estratégica e ação sistêmica, entendendo quase como sinônimos ambas. Então, o que seria a ação estratégica ou a ação sistêmica? Planejar alterações na estrutura visando alcançar os resultados desejados. Por que mexer ou alterar a estrutura? Causa do princípio sistêmico de que estrutura influencia comportamento. Então, os nossos resultados desejados são o comportamento que a gente deseja para o nosso sistema. Então, a gente tem que planejar alterações estruturais, ou seja, na nossa estrutura sistêmica, no nosso mapa sistêmico e nos nossos modelos mentais, de forma que o sistema passe a ter o comportamento que a gente deseja. Isso leva em conta considerar que eu posso adicionar novos elementos do mapa, adicionar novos relacionamentos ou novos enlaces, quebrar ligações que produzem impactos desejáveis, como, por exemplo, enlaces balanceadores indesejáveis, e, de uma forma ampla, alterar a estrutura de maneira profunda. Alguns exemplos de ações de reprojeto de um sistema. Projetar ou implementar um novo processo de trabalho, mudar o fluxo ou as estruturas de informação, porque as nossas estruturas de informação são estruturas que influenciam muito o comportamento das pessoas, especialmente sistemas de informação de indicadores, estabelecer novas diretrizes de trabalho, estabelecer novas formas de trabalho em equipe, definir ações ou infraestruturas que eliminem ou enfraqueçam as consequências desejadas em um sistema, atuando naquele lugar do sistema, projetar novas infraestruturas que estabeleçam novos comportamentos, mudar estruturas físicas ou operacionais, co-criar uma nova visão de futuro, ou seja, alterando modelos mentais, liderar por um novo conjunto de valores, aprender novas habilidades essenciais, que nos permitem mudar os nossos modelos mentais, porque mudam a forma como a gente vê o mundo, e inúmeras outras possibilidades. Bem, um pouco de léxico, né? Como é costumeiro nosso fazer. Em primeiro lugar, é importante entender de onde vem a palavra estratégia. Estratégia vem do grego strategos, ou seja, o cargo do comandante ou do general, ou, extensivamente, tudo que se refere à arte do general. Então, apesar dele trazer uma ideia mais ou menos mecanicista, porque traz uma ideia do exército, na verdade, a posição do general é uma posição importante porque ele está num ponto de vista privilegiado para olhar o sistema. E é esse aspecto é o que nos interessa. Tomar ações estratégicas é tomar ações de um ponto de vista privilegiado. Que ponto de vista privilegiado é esse? É exatamente o ponto de vista da visão sistêmica. Utilizando a nossa cultura guarani, a gente pode aproveitar uma palavra que é muito bacana e muito interessante, que se refere a essa ideia de um ponto de vista privilegiado para se tomar ações sistêmicas. A palavra araxá. Araxá é o lugar de onde pode se ver o mundo ou vastos horizontes, as terras altas, o planalto. É uma palavra que vem do tupi-guarani, em que a primeira parte, ara, significa o tempo, o dia, a luz, mas também o espaço, a terra, o mundo, o céu, o firmamento e o horizonte. É tudo aquilo que eu posso enxergar com uma longa possibilidade de vista. E Exá significa ver, visão do mundo. Então, é uma visão de mundo de um ponto alto e privilegiado, né? Onde eu posso ver também a ideia de alavancar, porque nós vamos usar o princípio da alavancagem na ação sistêmica. O que é alavancar? Alavancar significa dar um impulso, favorecer o desenvolvimento, fazer avançar, fomentar, promover e incentivar. São todos sentidos muito interessantes para nós no pensamento sistêmico. E alavancar vem de duas palavras, uma é alar, no sentido de dar asas, ou seja, alavancar, alar, dar asas, né? Elevar, erguer, mais uma outra palavra do lombardo, que é panca, que é um tronco de madeira. Então, é um tronco de madeira que faz elevar as coisas. E a palavra do inglês também, ela é útil porque ela é leverage, ou lever, que é alavancagem, ou alavanca,
é um levantador, uma alavanca com pé de cabra, que do latim significa levare, elevar, de leves, leve, ou seja, a ação sistêmica é com base em alavancagem e ela é leve, ela não deve ensejar grandes esforços focalizados. A ideia da alavancagem é diversos pequenos pontos focalizados no sistema que com o menor esforço eu consigo os maiores resultados. E usando um pouquinho uma imagem mais orgânica do mundo, né? A ideia de não só pontos de alavancagem, mas pontos de germinagem da mudança sistêmica. Onde é que eu posso germinar uma mudança? Né? Então, são encontrar esses locais generativos onde eu posso deitar as sementes da mudança auto-organizada, de preferência. São os locais onde, por exemplo, um líder jardineiro lança sementes e cuida do terreno e da vida de suas plantas, para que a mudança aflore. Incorpora o significado de pontos onde a ação sutil, a influenciação e a cooperação podem tomar parte. Então, esse também é um conceito para nós interessante. Alavancar a mudança ou germinar a mudança. Esse princípio da alavancagem, que é uma ideia original exposta pelo Peter Senge, significa descobrir onde, como a gente já vem falando, onde essas ações e mudanças na estrutura podem trazer resultados significativos e duradouros, que na maioria das vezes segue o princípio da economia dos meios, onde os melhores resultados não vêm de medidas em grande escala, mas de pequenas ações bem focalizadas. Então, assim, a ação sistêmica que é com base em alavancagem, ela produz resultados efetivos, significativos, duradouros e sustentáveis, porque é tomada em vários lugares do sistema, em pontos distintos, inclusive em pontos distintos do tempo, para que a gente vai, uma mudança e uma estrutura vai reforçando as mudanças geradas anteriormente e se reforçando. Um exemplo do que não é alavancagem. Ora, não é alavancagem quando, por exemplo, eu desejo mais vendas, tentando fazer isso através de campanhas de marketing. Isso é pouco alavancador, vai ter pouca probabilidade de surtir os efeitos desejados se o limitador do crescimento das vendas for a falta de qualidade dos produtos ou o tempo de entrega excessivamente alto da produção. Outra ideia muito importante, que é um princípio do pensamento sistêmico, que a gente pode contrapor com o pensamento cartesiano, é o seguinte: no pensamento cartesiano se acredita o seguinte: um problema pode ser isolado e pode ser tratado como um problema isolado. Uma vez que eu isolo o problema, eu faço um esforço analítico para achar uma causa raiz, e achada essa causa raiz, eu vou trabalhar a partir de uma ação de otimização. Então, eu uso o método analítico para achar uma ação ótima que me alavanque o sistema do ponto de vista da causa raiz. Porém, o pensamento sistêmico pensa de uma forma um pouco diversa. Ela não exclui essa maneira de agir, mas quando eu tenho um problema complexo, é pouco provável que esse tipo de processo dê resultado sustentável. Por quê? Porque num problema complexo, um problema não é um problema. Normalmente são vários problemas relacionados, ou seja, geralmente um problema complexo não está isolado. São vários problemas relacionados. E vários problemas relacionados têm como causa várias estruturas. São várias causas estruturais sistêmicas gerando esse conjunto de problemas. E normalmente essas várias causas estruturais, se dá através de um mapa sistêmico único, uma estrutura única, ele só pode ser operado ou mudado a partir de várias ações focalizadas de alavancagem. Então, enquanto no pensamento cartesiano tem um para um problema isolado, uma causa raiz, uma ação de otimização, num problema complexo, em uma visão sistêmica, nos leva a entender que um problema não é apenas um problema, são vários problemas derivados de várias causas estruturais e que exigem várias ações focalizadas de alavancagem. Como é que nós vamos encontrar essa estratégia? Como nós vamos construir essa estratégia? Bom, ela vem das aprendizagens que nós tivemos, os eventos, padrões de comportamento, mapas sistêmicos, modelos mentais, os cenários, eventualmente modelos computacionais e todo o conhecimento sistêmico que eu construí. Então, todas as aprendizagens que eu tive a partir desses passos anteriores do método, eu vou transformar isso em pontos de germinação ou pontos de alavancagem, construindo uma nova visão compartilhada do futuro,
tomando novas definições estratégicas e, em geral, construindo um programa e planos de ação de mudança. Tá? Então, esse é um processo de transformação que eu tive como resultado os passos anteriores para construir essa estratégia. O que me ajuda a fazer isso é exatamente algumas perguntas-chave em que eu olho para o resultado dos passos anteriores e me pergunto algumas coisas. São essas 6 perguntas-chave e nós vamos experimentar elas no caso de Campos Novos do Sul. Vejam, começamos com padrões de comportamento e a nossa história. Né? O que a história nos informa? O que nós tivemos de aprendizagem com ela? E o que ela indica que nós façamos? No nosso caso de Campos Novos do Sul, nós podemos observar, apenas como um exemplo, nós temos um crescimento do PIB a partir de um crescimento de produção agropecuária e, no entanto, um empobrecimento médio da população, com a redução de empregos e a queda da população. Então, se a gente observar esses padrões de comportamento juntos, talvez seja natural que isso nos informe a tomar certas ações. No caso específico, se sugeriu o seguinte conjunto de ações. Primeiro, definir um plano de fortalecimento das organizações comunitárias e lideranças locais para desenvolver novas formas de produtos e serviços e de ativos e desenvolvimento de ativo no município. Desenvolver um plano de novos modelos produtivos sustentáveis e capacitação da população para produzir dentro desses novos modelos. Construir uma agência de desenvolvimento local. Um plano de desenvolvimento econômico focado na diversificação, integração regional e ativos locais. E conhecer, organizar e qualificar as fontes de recursos da região. Então vejam, esse conjunto de ações, que são ações de alavancagem, né, eles são o início de uma ideia de plano de mudança ou plano estratégico, aqui derivado da nossa história. Numa segunda pergunta, nós nos colocamos o seguinte desafio. Sobre o mapa sistêmico, quais são os pontos de germinação? Quais são os pontos de alavancagem? O que fazer em cada um deles? Então, a gente poderia imaginar 3 pontos de alavancagem, a qualidade da infraestrutura, a qualidade da ar, água e solo, e aquele conjunto de relações de causa e efeito dentro do R2, em que produção monocultural para exportação concentra a renda, e talvez imaginar algumas ações. Para a qualidade da infraestrutura, talvez um plano de saneamento ambiental. Para a qualidade do ar, água e solo, a implementação de um sistema municipal de meio ambiente, a criação de leis de restrição do uso de insumos e herbicidas, um projeto, por exemplo, chamado Zona Livre de Agrotóxicos. Plano de modelos produtivos sustentáveis e capacitação da população. E um plano municipal de resíduos sólidos. E naquele terceiro ponto de alavancagem, eventualmente, um plano de incentivo à diversidade de produção em pequenas propriedades. Então, esses são alguns exemplos. Terceira pergunta. Quais são os modelos mentais críticos? Como tratá-los? Então, para isso, a gente olha para os modelos mentais e identifica quais deles são críticos e precisam ser tratados. Podemos imaginar o seguinte, que o modelo mental da população estão levando a riqueza do nosso município. É um modelo mental crítico, bem como dos madeireiros, como com o mato limpo, fica mais fácil vender para os agronegociantes. Dos políticos, o agronegócio é que sustenta o nosso município. Do agronegociante, para eu aumentar meus gastos, preciso ter mais terras. E se eu me especializar em cultura de exportação, eu ganho mais. Então, esses 4 modelos mentais podem exigir ações. Então, a gente poderia sugerir, por exemplo, no modelo mental da população, educação e tecnologia, desenvolvimento de educação e tecnologia com base nos ativos locais. Constituição de um conselho de entidades comunitárias. No modelo mental dos madeireiros, implementação de um sistema municipal de meio ambiente e educação e tecnologia com base nos ativos locais. Dos políticos, que o agronegócio é que sustenta o nosso município, desenvolver uma cultura ecológica e agroecológica e a constituição de um conselho municipal da juventude com representatividade majoritária pela própria juventude na ideia de trazer novas ideias de sistemas produtivos. E o modelo mental do agronegociante, um plano de desenvolvimento econômico focado na diversificação, integração regional e ativos locais. E educação e tecnologia com base nos ativos locais. Vejam que algumas ações, inclusive, se repetem e isso é muito bom que aconteça.
Quarta pergunta, quais são as estratégias robustas que veio do processo cenários? Então, eu pego o processo cenários e identifico quais foram as estratégias robustas identificadas lá. Nesse nosso caso, pode ter sido um plano de fortalecimento das organizações comunitárias e lideranças locais, novas infraestruturas de tecnologia da informação e comunicações no município, um programa de estímulo ao cooperativismo, um plano de educação com currículo de educação ambiental, ética moral, financeira, democracia e colaboração, um plano de desenvolvimento tecnológico e melhoria da qualidade da comunicação e integração entre os atores, especialmente produtores colonizadores, o poder público e líderes comunitários, além de o desenvolvimento de um sistema de informações municipais por georreferenciamento. Isso tudo podem ser estratégias robustas que veio de cenários. E última pergunta, pulando a quinta de modelagem, porque nesse trabalho a gente não vai exemplificar a questão de modelagem. No final das contas, num todo, quais são as aprendizagens essenciais? O que as memórias e toda a aprendizagem obtida nos informam como ações importantes a serem tomadas? Então eu reúno tudo, inclusive o que já foi construído aqui como pontos de germinação, e listo tudo num plano coerente, onde eu posso, inclusive, integrar esses planos, essas ações, em programas que tenham uma coerência interna. Então, por exemplo, vejam que as cores demonstram de onde é que veio cada um dos elementos, aqueles elementos com mais de uma cor veio de mais de um lugar, e cada um desses programas com os seus planos específicos. Então, a gente tem um plano de ações estratégicas para um município, para uma organização, ou para a solução de um problema. Depois disso, a gente tem que planejar esse conjunto de ações. Então, o planejamento desse conjunto de ações envolve definir prioridades, classificar medidas, como curto, médio e longo prazo, sincronizar essas medidas, os pré-requisitos e as tarefas que devem ser simultâneas, né, para mim, que eu tenha exatamente um processo sistêmico de ação coordenada, né, determinar indicadores de acompanhamento, ou seja, tudo isso significa o próprio gerenciamento de projetos. Então, aqui, por exemplo, um outro programa de ação estratégica coordenada, né, com uma série de programas e planos, né, que nos permite ação estratégica. Bem, com isso, então, a gente encerra a ideia de construir um plano de ação sistêmica, com base em todas essas técnicas e esses princípios. Vocês podem encontrar mais recursos, inclusive lendo sobre alavancagem, especialmente alavancagem em arquétipos, porque a gente já estudou arquétipos e todo arquétipo tem uma sugestão de ação de alavancagem, essas literaturas, e a gente quer encerrar mais uma vez o nosso trabalho com todos aqueles que, com suas ideias sistêmicas, vieram antes e nos deram sugestões de como tomar ações que sejam realmente estratégicas e sistêmicas na realidade. Em primeiro lugar, o Henry Mintzberg, que tem uma série de livros publicados, especialmente sua fase de estratégia, e o Mintzberg é um cara que nos sugere a estratégia ou o planejamento estratégico como processo de aprendizado, ou seja, que é algo uma ideia bastante sistêmica de adotar o processo estratégico. Já o Gareth Morgan, com seu livro Imagens da Organização e outros, ele nos traz uma série de princípios de como agir num mundo fluido, numa organização em que todo o ambiente cada vez é mais fluido. Ele sugere formas de ação muito mais fluidas, inclusive do que essas que foram apresentadas aqui, que são muito inovadoras. Os autores Jim Collins e Jerry Porras, com o seu livro seminal chamado Feitas para Durar, um dos melhores livros de administração que já foram publicados, em que eles trazem as ideias de que as organizações realmente que foram feitas para durar e que estão aqui até hoje, elas têm muito de uma flexibilidade e de uma postura sistêmica diante das mudanças do mundo. Então, esses são ilustres pensadores que nos ajudam a trazer novas ideias para a ação sistêmica, com os quais a gente agradece. E agradecemos a vocês também por toda essa nossa jornada. Parabéns por ter chegado até aqui. E eu agradeço muito a companhia e quisera que o nosso curso de Pensamento Sistêmico tenha sido muito útil, muito bacana para todos. Um grande abraço e bons pensamentos sistêmicos.